Vamos começar com as nossas videoaulas e hoje a nossa primeira aula vai começar uma série de revisões. Então, a nossa aula vai começar revendo o volume 1, unidade 1, a primeira unidade do livro do primeiro bimestre. Por que é importante a gente começar as nossas videoaulas com revisões? Para que a gente possa retomar e reter bem esse conteúdo. Ao longo das semanas a gente vai lançar outras revisões até a gente alcançar o conteúdo atual. Então, fiquem tranquilos, podem continuar com o ritmo de estudo de vocês, com a SPE, mas acompanhem também essas revisões. Outra questão importante envolvendo as revisões, nós vamos ter formulários e esses formulários vão valer nota. Ao término da aula de revisão, vocês vão responder um formulário, que eu vou enviar o link para vocês e ele vai valer nota. Então tem que estar atento a isso também e prestar atenção na revisão. Sobre o conteúdo da aula de hoje, a aula 1, ele é muito tranquilo. É um conteúdo que a gente viu no início do primeiro bimestre, um conteúdo que a gente conseguiu trabalhar inteiro em sala de aula, que são os conceitos estruturantes da geografia. São aqueles conceitos que formam a base do conhecimento da geografia. Aquela unidade que se chama Geografia para Entender o Mundo. E desses conceitos a gente vai trabalhar com o primeiro agora, que é qual? Espaço geográfico. Espaço geográfico. Esse é o tema, o objeto de estudo da geografia, o conceito mais importante, mais estruturante da ciência geográfica. Então vamos lembrar o porquê que ele é o conceito mais importante. Por que a gente começa o sexto ano estudando o espaço geográfico? Porque ele é o objeto de estudo dessa ciência. Toda ciência possui um objeto de estudo, a gente já discutiu isso em sala de aula. O objeto de estudo da matemática são os números, as relações entre os números. O objeto de estudo da biologia são os seres vivos, os organismos, a composição química desses organismos, as relações que eles têm. O objeto de estudo da história é o ser humano através do tempo, cronologicamente. E o objeto de estudo da geografia é isso daqui, é o espaço geográfico. É o ser humano no espaço, a relação que o ser humano possui com o espaço. Então, o que é o espaço geográfico? É esse espaço resultante aqui na superfície do planeta Terra. Então, temos lá a superfície do planeta Terra, temos a camada de ar que envolve ela, que é a atmosfera, a camada de rochas e solo, a litosfera, a camada de água, a hidrosfera. Tudo isso junto, formando a biosfera terrestre. A biosfera. A relação que a humanidade possui com essa biosfera forma o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço resultante da relação que o ser humano possui com o planeta, com a biosfera do planeta. Então, o espaço geográfico é o espaço resultante que o ser humano possui com a superfície do planeta. Aonde que se encontra o espaço geográfico? Antigamente, a gente poderia considerar o espaço geográfico como pequenas porções da superfície do planeta. Mas hoje, com a tecnologia que o ser humano possui hoje, toda a superfície do planeta se tornou espaço geográfico. Porque a gente alterou o planeta, mesmo que seja de forma indireta, a gente alterou toda a superfície do planeta. Então vamos colocar a definição do que é o espaço geográfico. O espaço geográfico ele surge na relação entre quem? Entre a humanidade e a biosfera terrestre. E a biosfera é dinâmico, está em constante transformação. Então, o espaço geográfico surge na relação entre a humanidade e a biosfera. Ele é dinâmico, ele está em constante transformação. Ao contrário de outros conceitos que a gente vai ver hoje, o espaço geográfico ele
ele está em constante movimento, né? Por exemplo, o conceito de território. O conceito de território é mais estático. O território do Brasil é o mesmo há mais de 100 anos. Já o espaço geográfico não. Ele está a todo momento se transformando. O ser humano está transformando a superfície do planeta, a superfície das cidades, das regiões rurais, e a própria natureza se transforma devido aos movimentos tectônicos, movimento de massa de ar, erosão, enfim. O espaço geográfico é algo vivo, em constante transformação. Próximo conceito, conceito de paisagem. Esse é bem fácil, esse é bem tranquilo. Porém, ele é muito importante para a geografia. Paisagem. Por que ele é um conceito de extrema importância para a geografia? Porque a paisagem, ela consegue ser uma fonte riquíssima de informações. Uma fonte muito grande de informações. Paisagem é um conceito geralmente tratado nas artes, na arquitetura, na engenharia e na geografia. Então, por que a paisagem é tão importante para a geografia? Primeiro a gente tem que lembrar o que é a paisagem. É um conceito que vocês já estudaram lá desde o Fundamental 1. A paisagem é tudo aquilo que a vista alcança, tudo aquilo que eu consigo observar com os sentidos, não só da visão, mas todos os 5 sentidos. Lembrar exemplos que a gente trabalhou em sala de aula. Se eu sentir o cheiro de grama, de terra molhada, ouvir barulho de animais, eu sei que eu estou provavelmente numa paisagem rural. Então não é só a visão que captura a paisagem. E por que ela é tão importante? Justamente por isso. Eu observando a paisagem que está à minha esquerda agora, da janela da sala de aula, eu consigo observar ruas, carros, árvore, vejo que é uma cidade que possui planejamento urbano, que possui arborização planejada, consigo extrair várias informações sobre a geografia urbana, consigo observar que é uma cidade de grande porte, que possui prédios altos. Olha quanta informação eu retenho, eu consigo absorver só observando uma única paisagem. Informação que, se fosse estar em forma de texto, seria um texto grande, ou se fosse estar em forma de tabelas, gráficos, precisaria trazer muita informação escrita. Eu consigo extrair essa informação só observando a paisagem. É aí que está a importância dela para a geografia. E ao observar as mudanças na paisagem, eu consigo também observar as transformações no espaço geográfico. Então, paisagem é a porção do espaço geográfico que nós capturamos com os sentidos. Com os sentidos. É a porção do espaço geográfico que nós capturamos com nossos sentidos. E aí a gente tem 2 tipos de paisagens. Aquelas que podem ser, humanizadas ou naturais. Humanizadas são aquelas paisagens que predominam os elementos culturais, os elementos construídos pelo ser humano. Aliás, elas também são chamadas de paisagens culturais. E as paisagens naturais são aquelas onde predominam os elementos da natureza. Professor, hoje no mundo, no planeta, existe uma paisagem 100% natural? Não. Hoje qualquer espaço do planeta Terra, mesmo que de forma indireta, já sofreu com a alteração criada pelo ser humano, nem que seja um pedaço da Antártica onde o gelo já derreteu, graças ao aquecimento global. Então, 100% natural não existe paisagem, mas naturais são aquelas onde sim há o predomínio de elementos da natureza. A gente consegue acompanhar aqui, na página 6 e 7, imagens bem legais, bem interessantes, ajudando a gente a fazer a análise dessas questões de paisagem. Então a gente tem paisagens urbanas
paisagens rurais. Ambas são paisagens humanizadas. E paisagens onde há o predomínio de elementos naturais, aqui nas montanhas e no litoral. E aqui ele traz um outro conceito bem interessante na página 7, que é a paisagem da cidade de Goiânia. No primeiro momento, um aluno desavisado ou que não pegou muito bem o conceito, vai observar essa imagem do parque e vai pensar que é uma paisagem natural. Mas ela não é. Por quê? Porque essa paisagem, apesar dela apresentar lagos e árvores, tudo isso daqui foi construído pelo ser humano, é um parque artificialmente colocado naquela região. Então, sim, mesmo um parque é uma paisagem humanizada. Continuando, a gente tem o próximo conceito, que é o conceito de lugar. Então, ali na página 10 da sua apostila, vai ser trabalhado o conceito de lugar. O conceito de lugar é muito simples. O lugar é o espaço de vivência individual. O lugar é o conceito mais individual da geografia, porque cada pessoa possui a sua noção de lugar. Mesmo pessoas que vivam na mesma casa, que estudem na mesma escola, vão ter percepções diferentes dos seus lugares de convivência. Então, cada um vai perceber o lugar de forma individual. Então, é o espaço de convivência. O que é o lugar? É o espaço. De convivência cotidiana. Cotidiano é aquilo que eu vivo no meu dia a dia. É o espaço de convivência cotidiana. É individual. É particular de cada um. Ah, então aquela cidade que eu conheci uma vez na minha vida faz parte do lugar? Não. Ah, aquela casa de praia que eu fui uma vez? Não. Lugar é cotidiano. É a sua rua, o seu bairro, a escola, o local de trabalho, a sua casa, a casa da sua avó que você vai toda semana. É algo que possui identificação diária. Esse vai ser o conceito de lugar. No livro ele traz 2 exemplos ali na página 10. Uma rua residencial em Curitiba, né, e um local conhecido como Rua Coberta, onde há comércio. Então, um local de comércio, mercado, uma rua comercial que você frequenta muito, também entra no conceito de lugar. Dentro ainda da questão do lugar, a partir da página 12, ele traz um outro conceito bem interessante e importante, que é o da escala geográfica. Então a gente tem escala geográfica. Esse conceito vai estar linkado, vai estar conectado ao conceito de lugar. Muito importante, não confundir o conceito de escala geográfica, que é trabalhado na página 12, com escala cartográfica. Escala cartográfica é algo totalmente diferente. É a escala trabalhada com os mapas. A escala que a gente utiliza matemática, números para trabalhar. Escala cartográfica é totalmente diferente, não confundir. Escala geográfica, o que trabalha esse conceito? Ele trabalha o conceito de observar o fenômeno da geografia a partir do lugar, do local até o global, para o mundo inteiro. Então, um fenômeno, um acontecimento, algo que a gente viu no jornal, algo que a gente sabe que está acontecendo na nossa rua. Enfim, aquele fenômeno vai trabalhar em qual escala? Na página 13 a gente tem bem legal um diagrama, um diorama mostrando como funciona essa escala. Do local, passando para a escala estadual, nacional, continental e global. Já trabalhamos também exercícios, né, no CA principalmente, a gente já corrigiu, trabalhando exercícios que analisam manchetes de jornal e vão
e a gente tem que saber onde que essa escala está ocorrendo. Por exemplo, uma rua que está sendo reformada aqui próximo à escola. Esse é um problema que vai afetar a escala local, né? Vai causar um problema de trânsito aqui no nosso entorno. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Esse sim, é um problema que vai afetar a escala global, o mundo inteiro. É uma escala estadual, um problema que afeta aqui a BR-277, conectando o interior do Paraná ao litoral. Um problema que vai afetar a escala estadual. Talvez se estiver atrapalhando a importação e exportação, daí já vai para outra escala, até nacional. Então, o próximo conceito que a gente vai ver é o conceito de região. Conceito de região. A região é um recorte do espaço. O próprio nome do conceito já está dizendo ali na página 14. Região é um recorte do espaço. Eu posso regionalizar qualquer espaço. Qualquer porção do espaço geográfico pode ser regionalizada. Desde uma cidade até o mundo inteiro. Um exemplo de uma forma que eu posso regionalizar a cidade, em bairros. Eu regionalizo o município de Curitiba em mais de 70 bairros. Cada bairro é uma região. Como que eu posso regionalizar o mundo inteiro? Eu regionalizo o mundo inteiro em continentes. América, África, Oceania, Ásia, Europa, Antártica. Está regionalizado o mundo. Então, qualquer porção do espaço eu posso regionalizar. Eu posso regionalizar essa sala de aula, dividir ela ao meio. A região da direita é a região que gosta de sorvete. A região da esquerda é a região de quem gosta de cachorro-quente. Pronto, regionalizei qualquer porção do espaço. Aqui, na 14, na página 14, vocês podem observar que ele vai estar regionalizando o mundo. A regionalização mais comum do mundo é aquela em continentes. Qual que é a definição de continente? Uma porção contínua de terra cercada de água por todos os lados. Mas a gente tem uma regra, uma exceção à regra. Qual que é a exceção à regra? A gente tem aqui a Eurásia, que é uma porção continental só, mas que tem dois continentes nela, Europa e Ásia. Por quê? Não deveria ser um continente só? Geologicamente, sim. Mas aí a gente divide por questões culturais, históricas. Então a regionalização ela vai levar também em consideração essas questões culturais, históricas. Pode ser uma regionalização por climas. Eu posso dividir o mapa do Brasil, regionalizar ele de acordo com os climas. Aqui na 15 ele vai trazer, bem legal para a gente, na página 15, duas formas de regionalizar o mesmo território, o mesmo país. Aqui no mapa a gente tem o Brasil. De um lado a gente tem uma regionalização política, que leva em consideração aspectos humanos. A regionalização do IBGE vai dividir o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Enquanto o mesmo território está regionalizado de forma diferente no mapa ao lado. Está regionalizado de acordo com as grandes bacias hidrográficas. Bacia do Rio Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Rio da Prata, etc. Então eu posso regionalizar o Brasil da forma que eu quiser, de acordo com os costumes, com a questão culinária, com os sotaques, de acordo com os climas, com o tipo de vegetação, os grandes biomas. Regionalizar é isso, é dividir o espaço e classificar ele de acordo com algum critério, seja natural ou humano. Vamos colocar esse conceito então? Região é uma divisão / classificação do espaço que leva em consideração algum critério. Pode ser um critério humano, político, social, critério histórico, pode ser
um critério natural, que leva em consideração questões da natureza, enfim. Próximo e último conceito da aula de hoje é o conceito de território. Território também é bem tranquilo, né? Geralmente os alunos confundem região com território. Então, depois de aprender agora nesse sexto ano, a gente não esquece mais, não confunde mais. Região é aquela classificação do espaço. Território é outra coisa, né? Território, ele envolve o sentimento de posse, de poder. Território. Território envolve poder, posse. Tanto que ali na página 18 e 19, né, ele vai trazer justamente os elementos que, por exemplo, o Brasil estabelece para ter soberania sobre o seu território. A Constituição Federal, né, mostrada ali na página 19, é a Lei Mor, a principal lei do país que vigora em todo o território. Os próprios limites, as divisas, as fronteiras. Aqui ele mostra a fronteira ali na página 18, a fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, o território é esse conceito. É uma porção do espaço delimitada, definida por fronteiras, onde se exerce poder. No caso dos países, é poder político. E dentro da geografia, para nós, para a geografia, o mais importante do território é isso. É entender o território dos países. Porém, a gente já estudou em sala de aula que existem outras formas de entender o território. Uma alcateia, né, de lobos possui o seu território onde eles atuam e caçam. Né? Um grupo de bandidos, de narcotraficantes, possui o seu território ali, né, nas regiões das cidades, onde outros não podem atuar. Enfim, a gente tem várias noções de território. Mas para a geografia, o mais importante é o território nacional, o território de um país. Então, qual que é o conceito de território? É uma porção do espaço delimitada por divisas e fronteiras. Delimitada por divisas e fronteiras, onde se exerce o poder. Por que precisa exercer o poder? Eu não posso chegar agora no Parque Bacaxeri, fincar uma bandeira e falar que é o meu território, que virou o meu país. Eu tenho o poder para ser exercido ali? Não tenho. A polícia vai me prender, vão dizer que eu sou doido, não é meu território. Então, para eu poder manter um território, eu preciso exercer um poder, exercer uma soberania. Por isso que ele traz o exemplo aqui, o livro didático, traz o exemplo do Palácio do Planalto, ali onde é a sede do Poder Executivo Federal, onde está o nosso presidente, mostra ali os limites, as fronteiras entre o Brasil e outros países. Porque o nosso país tem um exército, tem leis, tem governos que conseguem exercer esse poder sobre o nosso território. Então é isso. Na aula de hoje a gente trabalhou esses conceitos e agora vocês vão acessar o formulário que foi enviado para vocês por um link para poder responder as questões sobre a aula de hoje. Muito obrigado.